Pessoal, vamos lá ao meu relato de parto do meu 01. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia e eu estou na minha quarta gestação de mais um lindo menino. Eu sempre optei pela via de parto natural e me preparei psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para viver esse tipo de parto. Então, vamos lá. Meu primeiro filho, eu tinha muito medo de ir pro SUS. Gente, muito medo mesmo. Porque eu peguei uma época em que a gente ouvia muita história de mulher que sofria violência obstétrica, de mulheres que perdiam a vida, ou às vezes perdiam até o bebê por conta de negligência. Então eu tinha verdadeiro pavor de ir para uma maternidade no SUS. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um plano de saúde. Eu falei, eu vou ter meu filho pelo plano de saúde. E as minhas amigas, colegas, elas ficaram horrorizadas, porque eu falei assim, gente, eu fiz um plano de saúde porque a minha via de parto é normal. Só que eu não quero ser forçada a um parto natural, que o meu corpo não vai dar conta, e ficar sofrendo. Como que foi meu parto? Eu tinha estudado um pouco sobre as contrações. Então, eu falo que eu vou para maternidade no dia de ganhar. Eu não vou para maternidade antes. Até então, eu nunca fui para maternidade antes, ao ponto de ter que voltar para casa e ficar dias e depois voltar. Não, eu vou no dia de ganhar. Bom, e o meu primeiro filho não foi diferente. Meu filho nasceu no dia 8 e eu comecei a sentir as primeiras contraçãozinhas assim de levezinha. Era 7 horas da noite do dia anterior. Meu marido trabalhava no supermercado. E aí ele trabalhava nos serviços gerais. O que acontecia? Eles entram, às 10 horas o supermercado fecha, o gerente tranca por fora. E eles só saem do supermercado no dia seguinte, às 7 horas da manhã. Então ele foi, eu comecei a sentir ali as cólicazinhas. Eu sinto a sensação de cólica leve, mas vamos trazer ponderações da Letícia. Eu nunca tive cólicas, daquelas cólicas de doer, da mulher morrer de dor. As minhas cólicas menstruais sempre foram cólicas simples. Cólicas assim, dali do primeiro dia, menstruação desceu, cólica passou. Eu nunca fui igual algumas colegas minhas que eu via, de ter que tomar remédio, de distorcer de dor. Então assim, nunca tive isso, tá? Lembrando que no meu primeiro filho também, eu estava dando aula de educação física, porque eu sou formada em educação física, e dava aula de balé. Então eu mantive a minha rotina de trabalho. Eu parei 10 dias antes de ganhar meu filho, porque a minha obstetra me obrigou, porque eu não pararia, igual eu fiz com os demais. Os seguintes eu trabalhei até um dia antes de ganhar eles. Então, o que que eu fiz? Eu tinha estudado, eu senti as primeiras cólicazinhas, meu marido foi trabalhar, fiquei em casa. De boa. Quando foi umas 3 horas da manhã, as cólicas começaram a ficar mais fortes, e aí eu liguei pra ele. E ele, você quer que alguém vai te buscar? Eu falei, não, tá tolerável, vou esperar você chegar. Aí eu fui pra debaixo do chuveiro, né, que o pessoal fala, põe água quente nas costas, que resolve, que melhora. Então eu fui e vinha as cólicas, aí eu brinco e eu falo assim, quando vem eu falo assim, contração, e fico. E aí ele, preocupado, eu falei, não, pode ficar tranquila, que eu tô de boa. Porque eu também sou uma pessoa que trabalhei muito minha mente, então eu tenho uma tolerância à dor e uma ideia de dor que assim, tem pessoas que são mais sensíveis, então eu entendo que para algumas mulheres esse momento pode ser muito sofrido. Mas para mim, é como eu tô conversando com você aqui agora. Eu sentiria a contração, na hora da contração, eu pararia e falaria assim, contração, e a gente continuaria conversando nesse tom. Essa sou eu. Ah, você é sortuda? Não, eu preparei minha mente para isso. Entendeu? Preparei minha mente, ciente, ouvindo muita besteira. Porque eu acho que qual que é o grande problema do parto natural? É as besteiras que as mulheres que sofreu falam pra gente. Olha,
Pra mim é aquela mesma ideia de uma mulher que sofreu num relacionamento dizer que nenhum homem presta. Ah, porque a sua via de parto foi ruim ou você teve uma experiência ruim, não significa que o parto natural seja ruim, porque o nome já diz. Eu nem utilizo o termo normal mais porque virou piada e assim eu acho de uma ignorância sem tamanho a forma como as pessoas falam. Se você fala assim, eu opto pelo parto normal, as mulheres, não são os homens, as mulheres olham pra gente e falam assim: Deus me livre, isso não é parto normal, isso é anormal. Eu falo assim, gente, por que o mesmo respeito que uma mulher que escolhe a via natural tem pela mulher que faz cesárea, por que a mulher que opta pela cesárea, né? Não tem esse mesmo respeito. Gente, não é recíproco. Eu falo pela minha experiência, tá? As pessoas com que eu convivo, a maioria optam pela cesárea e elas são extremamente desrespeitosas. A fala delas é agressiva, a fala delas é desrespeitosa por quem opta pelo parto natural, como eu. Então, no dia seguinte, vamos lá, por volta de 8 e pouco, meu esposo chegou, porque ele precisava resolver umas outras coisas até chegar em casa, jogou umas 8 horas. Me arrumei, tomei banho, liguei para minha obstetra às 7 horas da manhã, ela falou assim, não, vai lá para maternidade, passa pela avaliação do plantonista, se realmente você estiver entrando em trabalho de parto, eu vou para lá fazer seu parto. Eu, tá bom, tudo bem. Fomos, tranquilo, vinha a contração, eu respirava. Passei pela plantonista, primeiro toque, 6 centímetros de dilatação. E eu conversando assim, ó, normalmente. Eu falei, é bom, né? 6 centímetros, então tá caminhando. Aí ela ligou pra minha obstetra veio até o hospital, porque ela tava atendendo no consultório dela, que era próximo. E aí ela veio até o hospital, e aí começou todo o processo. Por conta das muitas besteiras e bobagens que as mulheres mais velhas que deveriam ter sabedoria para falar não tiveram, e também pela curiosidade muito grande do meu esposo de visualizar vias de parto antes da esposa dele ganhar, o que aconteceu? Falou assim, eu acho que não dou conta. E assim, graças a Deus eu tenho mãe viva, né? Então, minha mãe, eu liguei pra ela, avisei, né? Todo aquele passo a passo que a gente faz. E aí minha mãe veio e chegou a tempo. Quando minha mãe chegou, eu já tava na sala de parto. Eu não sabia que tinha essa opção, né? Eu fui preparada para sentir todas as dores, mas no plano de saúde eles oferecem pra gente uma forma assim de conforto. Então, eu tive analgesia, né? Então, é aquela anestesia que a gente recebe para não sentir a dor. Então, a gente tem que fazer toda a contração, mas a gente não sente a dor do parto. Por um lado foi bom? Foi, mas por um lado foi um pouco ruim. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando a minha obstetra chegou, ela fez um segundo toque, falou assim, olha, você já tá com 8 centímetros dilatada. Vou chamar o anestesista, vou chamar a equipe pra gente já preparar seu parto. Tá. Na época do meu primeiro filho, eu não sabia que contração é essa. Porque a médica falava assim, na hora da contração, porque a gente não sente, é como se fosse as contrações de treinamento, a barriga fica dura, entendeu? E aí você tem que forçar, e eu fazia força aqui, ó. E a força não é aqui, a força é na pelve. E isso eu não estudei, isso nem a minha obstetra falou pra mim. Ela só dizia assim pra mim, mas assim, com muito carinho, muito respeito. Ela dizia assim, se tu tivesse sentindo as dores do parto, você já tinha colocado esse menino pra fora. Porque tem uma movimentação específica. Chegou um momento que o meu filho começou a subir. Porque a minha contração, a minha força era pra cima, eu fazia assim... Eu não sabia que força é essa que eu tinha que fazer, que era para baixo. Que hoje eu sei que é a força que a gente usa para defecar, né? Para fazer o número 2. É essa força que você precisa exercer no momento da contração. E uma coisa assim que também não falam, a gente trava. Então a gente tende a travar a respiração. E não, no momento da contração você precisa
respirar e relaxar. E eu não sabia. E apesar do meu parto ter sido rápido, porque a minha obstetra, ela chegou umas 9 e pouco, umas 10 horas eu já estava em preparação de trabalho de parto. Às 11h53, 11h56, o meu menino nasceu. Então, vamos dizer, ali de trabalho de parto em si, de tempo de trabalho de parto, eu fiquei cerca de 1h30, 2 horas, né, nesse processo. No meu primeiro filho, eu precisei fazer o PIC, que é aquele pequeno corte para a criança passar. Que estava muito difícil dele passar, ele estava subindo. E realmente eu lembro que a minha obstetra precisou chamar um outro médico para me ajudar. E ele ficava na parte de cima, ajudando a forçar para o meu menino descer, né? Mas assim, gente, muito tranquilo, muito lindo. E realmente, se tivessem me falado, eu poderia ter ajudado mais na hora do parto. E a ter analgesia também dificultou um pouco, porque eu não tinha conhecimento do tipo de contração que eu precisava fazer, do tipo de força que eu precisava fazer, que não é aqui em cima, é uma força na pelve. E isso fez, eu acredito que fez com que demorasse um pouco mais. Contudo, assim, foi um parto muito bom. Tanto é que eu lembro da minha obstetra falar assim pra mim: olha, quando tu for no meu consultório, você tá proibida de falar do seu parto lá. Porque senão todas as mulheres vão querer parto natural. Mas assim, gente, não tem o que reclamar. Um acompanhamento muito bom. Questão de avaliação de exames para fazer preventivos, nossa, é fantástico. Então, assim, a minha experiência do primeiro filho foi muito boa. Eu não tenho o que reclamar. Meu parto foi maravilhoso.